Olá, meus queridos alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos para a nossa videoaula número 4, hoje dia 3 de 4 de 2020, para falar sobre tipos de introdução na dissertação argumentativa. O nosso tema é Coronavírus no Brasil, como o país tem reagido à crise e o que poderia ser feito para mitigar seus impactos. É mais ou menos uns 14 tipos de introdução que nós temos na dissertação, mas eu vou abordar aqui com vocês só alguns para que nós já consigamos introduzir e iniciar o nosso texto dissertativo, ok? Vocês, então, já conhecem como funciona a macroestrutura da dissertação. Nós temos, então, a introdução, que é a estratégia de contextualização do tema mais apresentação de argumentos, ou seja, qual é o tema e o que eu penso sobre ele. E nós temos as outras partes da dissertação, o desenvolvimento e a conclusão. Então, nós iremos agora aprofundar sobre a introdução. O primeiro tipo de introdução que nós podemos usar numa dissertação argumentativa é declaração. A declaração, nós iniciamos a nossa dissertação declarando qual é o tema, ou trazendo alguma informação sobre esse tema. Coloquei aqui para vocês um exemplo. Tem se mostrado um grande problema usufruir das liberdades outrora outorgadas pela Constituição Federal, visto que, nos últimos anos, esses direitos têm sido sutilmente cerceados, ok? Então, nós temos aqui a declaração do tema, o tema é liberdade, ok? Então, várias liberdades aí, e eu começo a minha dissertação introduzindo, declarando que é um grande problema usufruir dessas liberdades. Mais um tipo, então, nós temos definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto, então, é fazer uma definição primária sobre o tema. Ou seja, explicar, então, o assunto, o tema que você vai abordar, que você vai tratar ali na sua dissertação argumentativa. Por exemplo, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então, aqui o tema seria o sedentarismo, né, as pessoas e a prática de atividade física. Nós também podemos iniciar nossa dissertação argumentativa por meio de uma pergunta, mas tome muito cuidado quando for utilizar perguntas na introdução. Por quê? Quando eu utilizar uma pergunta na introdução, eu preciso responder essa pergunta ao longo do texto. Geralmente, essa pergunta ela é respondida na conclusão, mas eu só posso fazer uma pergunta se eu respondê-la depois. Então, você vai fazer uma pergunta sobre o tema e respondê-lo ao final. Por exemplo, é possível dizer que a educação do Brasil é de qualidade? Os últimos censos apresentam dados que mostram a imensurável queda na qualidade da educação do país, o que ilustra, e aí você continua a sua introdução. Então, aqui eu faço a pergunta: é possível dizer que a educação do Brasil é de qualidade? E aí depois eu tenho os últimos censos. Ok? Alusão histórica. Galera, alusão histórica é um tipo de introdução mais utilizado e um mais importante, é o mais legal de você utilizar. Por quê? É um dos modelos de introdução para a redação. Você vai apresentar um fato histórico que remeta, ou seja, que traga consigo algo sobre esse tema que você está trabalhando. Então, você vai usar a alusão histórica, um fato histórico, e vai compará-lo com esse fato que você está discutindo na sua dissertação. Então, você vai ligar o fato histórico com o cotidiano. Isso dá muita credibilidade para o seu texto. Mostra para o corretor de texto que você tem conhecimento de mundo, que você tem mais conhecimento, que você consegue inserir no seu texto uma coisa muito legal: interdisciplinaridade. Ou seja, todo corretor de texto ele gosta muito de ver interdisciplinaridade no seu texto. Interdisciplinaridade é você conseguir colocar no seu texto conteúdos de outras disciplinas. Então, você insere conteúdos geográficos, conteúdos históricos ali, fazendo alusões históricas, comparando com o seu tema. Um exemplo, eu coloquei aí o tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica.
Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo e essa situação ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, aqui em negrito você tem na Idade Média, por exemplo. Então, eu já trouxe um dado histórico, um fato histórico que foi a Inquisição que foi proferida, a Inquisição que foi feita pela Igreja Católica durante a Idade Média e contrasto ele com a intolerância religiosa, que é o meu tema. Frase nominal seguida de explicação. Este também é mais um tipo de introdução para a sua dissertação argumentativa. O que você faz então? Frase nominal, você vai escrever uma frase de efeito e vai explicar. Lembrando, o que é frase nominal? Frase nominal é aquela frase que não tem verbo, ok? Então, se não tem verbo, a gente chama de frase nominal. Uma frase de efeito. Um exemplo, um verdadeiro caos. Esta é a realidade do sistema de saúde brasileiro. Pessoas sem atendimento, falta de médicos e insumos para a realização de tratamento digno e humanizado para a população. Então, você traz um verdadeiro caos. Você inicia a sua dissertação com uma frase nominal, uma frase de efeito, e em seguida você dá a explicação desta frase nominal. Citação. Citação também é muito interessante utilizar nas introduções de dissertações argumentativas. Lembrando que nós temos dois tipos de citação. Nós temos a citação direta e a citação indireta. Na citação direta, nós iremos escrever exatamente o pensamento daquele autor da forma como ele disse, depois citando quem foi que disse, ok? A citação demonstra um conhecimento de mundo e outros elementos para o texto, ok? Vai impor conteúdo para o texto. Por quê? Vai fazer com que o corretor perceba que você tenha outros conhecimentos de outros autores, que você tem muito conhecimento, que você consegue exemplificar esse conhecimento baseado em pensamento de outros autores. Um exemplo, Desafios da Educação no Brasil do século XXI. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando-o à liberdade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, você usa aqui o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, você usa uma citação de Paulo Freire, ok? Então, você vai usar uma citação desse autor. O que acontece? Você precisa estar com isso muito bem na sua cabeça, para que você consiga usar isso na sua dissertação. A citação indireta é o que nós chamamos de paráfrase. Então, você vai pegar o que o autor disse e vai colocar ele no texto com as suas próprias palavras. E nós temos, então, a comparação. Neste modelo de introdução para a redação, você vai comparar o tema da redação com alguma coisa semelhante, com algo semelhante e oposta, para que abra a discussão sobre esses pontos de vistas opostos. O próximo exemplo é do tema O Histórico Desafio de Valorizar o Professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade, com a valorização adequada, gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, a primeira parte aí da nossa introdução, eu começo comparando os Estados Unidos com o Brasil e comparando esse desenvolvimento tecnológico e a educação de qualidade, vislumbrando a discussão sobre a valorização do professor. Nós temos também um outro tipo de introdução para dissertações argumentativas, que é o exemplificação. Nesse caso, você vai iniciar o seu texto dando algum exemplo, algum dado estatístico, uma notícia, uma lei, por exemplo. Então, você vai exemplificar. Você vai dar um fato, algum exemplo. Nós também chamamos esse tipo de introdução de ilustração. Veja o exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196,
É dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, aqui nós apresentamos uma notícia ou uma lei. No caso, nós utilizamos o artigo 196 da Constituição Federal no que tange ao direito ao acesso à saúde. E nós iremos, então, utilizar esse conhecimento de mundo para falar sobre esse tema. Pessoal, vocês, então, irão fazer a produção de texto sobre o tema do coronavírus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para poder vocês fazerem o download da atividade e fazerem a produção de texto, ok? Pessoal, é importante que vocês realmente realizem essas produções, porque quando nós retornarmos para nossas atividades presenciais, essas redações serão corrigidas e também serão pontuadas, ok? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda a pergunta aí nos comentários que eu vou estar aí para responder. Um grande abraço!